Que o Senhor Jesus acrescente a nossa fé. Nós estamos com a oportunidade, porque sempre que temos um culto, é mais uma oportunidade, é mais uma chance, inclusive de expressar, externar as nossas intenções, os nossos motivos, ou seja, mesmo até a razão pela qual nós vivemos. O irmão Branham disse que o homem começou a realizar coisas, e assim que começou a realizar coisas, e que Deus foi colocando nas suas mãos as suas próprias leis, deixando que o homem, através da sua inteligência, fosse descobrindo-as e usufruindo delas. Então logo este homem começou a ter um motivo egoísta, deixou cercar-se de motivos egoístas. E o egoísmo, ele tem um veneno em si, uma consequência em si, uma consequência fatal. O egoísmo escraviza. Vocês têm que notar isto, guardar isto em suas vidas, desde o mais jovem, a criança, a esposa, o esposo, todos terem uma conscientização de que o egoísmo escraviza. O egoísmo, inclusive, é instrumento também para a idolatria. Ele te escraviza através do carro, do transporte. E o profeta disse que você pode fazer de um carro um ídolo. E não tem uma coisa mais nobre, mais necessária, do que uma casa. Mas o homem pode fazer desta casa um ídolo. O dinheiro tem se tornado um ídolo. Não falando dos ídolos do futebol, da música, do cinema, homens que se tornam reis, estrelas, astros, e quando chegam num lugar assim, mulheres desmaiam de histerismo, moças chorando, histericamente, escravizadas, um povo escravizado. Tudo por quê? Exclusivamente por quê? Porque ao começar a realizar, mostrar que pode fazer, que pode transportar através do jato, do avião, pode falar ao mesmo tempo através da imagem lá do outro lado da terra, do som, das ondas sonoras, quando se pode jogar bola muito bem, quando se pode cantar bem, então se tornam egoístas, escravizados, portanto. Nós temos essa introdução nesta manhã, que realmente ela vem advertir. Sabe por quê? Você pode se tornar uma pessoa egoísta. O que quer dizer egocêntrica, que só pensa em si mesma, no seu bem-estar, nos seus direitos. Então você se incha de sentimentalismo, fica uma pessoa sentimental, sensível, e que quer que todos vivam em função de você. Infelizmente,
A criança já é muito prejudicada com isso, porque por ser criança, então, tudo tem que ser em função dela, todas as atenções. Está certo que deve-se dedicar atenções especiais a uma criança, mas há atenções que venham, de fato, contribuir com seu crescimento, não somente físico, mas com seu crescimento de graça, com seu conhecimento da graça, da razão de ser, do respeito, da obediência. Então está certo que uma mãe dedique sua atenção ao seu bebê, ao seu filho, um pai. Está certo que nós dediquemos toda a atenção devida a todas e quaisquer coisas que estejam sob a nossa responsabilidade, ou que no mínimo, dedicando atenção a elas, nós podemos obter delas benefícios. E você sabe que nós, fora do egoísmo, nós passamos a ser como o lírio, não? Tudo que nós obtemos é para os outros também, é para benefício dos outros. Então eu gostaria, como sempre, de dar um tempo para entrar na mensagem, falar um pouquinho sobre isso e chamar a atenção. Olha, filhos, o egoísmo mata, o egoísmo escraviza. Não seja tão possessiva, tão possessivo. Está certo? Guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Isso é uma recomendação bíblica, mas isso está longe dessa possessão causada pelo egoísmo, que escraviza e que, consequentemente, mata, tira a saúde. Hoje nós temos um mundo abalado. O mundo está com o sistema nervoso abalado, completamente abalado. Até mesmo as crianças estão abaladas, estafadas. Crianças com estresse e nervosas. Tudo por causa do egoísmo. O profeta mostra isso na mensagem Unidade de um Deus, parágrafo 19. Que o homem começou a realizar e deixou de realizar para o bem comum, deixou de realizar para o bem geral das nações. Então é como aquele poeta sertanejo compôs essa música aí, O Julgamento, que Deus falando, não é Jesus falando. Eu te dei inteligência para você construir o avião. Está certo que você transporta pessoas, transporta o progresso, em outras palavras, mas isso não foi para você jogar bombas sobre as minhas crianças. E assim então os irmãos podem elastecer o pensamento. Daí então a razão pela qual o progresso acabou com a terra, destruiu a terra. E ai daqueles que destroem a terra. Isso teria que acontecer para o cumprimento das Escrituras, para o cumprimento do Apocalipse. Agora nós, que vivemos na mesma dimensão que este mundo de realizações vive,
Como deixaríamos de usufruir da luz, da energia elétrica, do transporte, do carro, do avião, mesmo da comunicação, do vídeo, dessas leis que Deus criou, sem nos tornarmos egoístas? Como poderíamos viver neste mundo sem sofrermos as circunstâncias dele, sem sofrermos as suas dificuldades? Essa é a mesma pergunta. Como poderíamos também viver sem usufruirmos do progresso, dos seus meios? Eu não posso usar uma carroça, o que foi muito bom lá atrás, e lá na roça ainda serve. Você não pode sair de carroça. Você tem que tomar um ônibus, você tem que usar um carro. Agora, em que espírito nós estamos? Aí que vem a grande lição. A grande escola é você fazer tudo isso: caçar, pescar, trabalhar, comerciar, vender, comprar, vestir-se, estudar, formar-se, sem cair no mesmo espírito daqueles que, por realizar, se tornaram escravos do egoísmo. Como? É muita vitória passar por tudo isto, realizar tudo isto, casar-se, construir, edificar, fazer tudo que fizeram nos dias de Noé e estar dentro da arca. Fazer tudo de normal, de natural, de justo que houve em Sodoma e não ser queimado com ela. Aí que está o segredo, minha filha. Às vezes me perguntam, que tal eu me formar? Não, eu não tenho nada contra isso. Vai se formar. Agora, como você vai passar por tudo isto e chegar lá, é que eu acho grande, é que eu acho bonito, é que eu acho glorioso. Eu acho que isso aí é a fé perfeita. Mas nós não podemos deixar de... A coisa vai ficando boa, e se nós deixarmos, nós acabamos pregando assim mesmo. E eu quero continuar este assunto das 3 classes de crentes. E o tema não pode ser outro, o tema escriturístico, a leitura não pode ser outra, senão o Evangelho segundo São João, capítulo 6. Vamos ficar de pé e vamos ler a Bíblia, a partir do verso 53. São João, capítulo 6, a partir do verso 53. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna. Note que ele não diz terá, tem. E eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga
ensinando em Cafarnaum. Grande Deus, Pai de compaixão e de misericórdia e de bondade, te agradecemos porque nós podemos ver as coisas como elas são. E sabemos que as consequências daquilo que perverteu o correto são fatais. Como exemplo, as consequências do egoísmo são fatais. Elas estão desgraçando o mundo. Elas são a ruína do mundo, a queda do mundo. E agora nós já tivemos a nossa atenção chamada de como passarmos por essa dimensão desenvolvida e que se extravasou, pulou a cerca de tudo que é central, de tudo que é honesto, de tudo que é verdadeiro, e passou para o egoísmo. E passarmos e vivermos nesta geração e depois chegarmos lá, livres, intactos, como vencedores. É por isso que essa é a pior era que nós vivemos, ó Pai, que toda a terra já viu, sendo, porém, a mais gloriosa. Nós te pedimos que perdoe os nossos pecados e ensine-nos a contar os nossos dias através da Tua palavra, para que assim possamos alcançar corações sábios e espíritos retos, os quais o Senhor não despreza. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Então, nós tivemos aqui o pecado enterrado, que para os ministrantes é uma boa coisa, não é? É uma boa coisa. Os ministrantes que ministram aqueles que vão se batizar. Nunca é demais a gente relembrar. Então a água aqui é o símbolo da sepultura, como o profeta diz aqui no parágrafo 6. Nós estamos tão agradecidos de ver aquela grande, imensa pilha de roupa molhada ali, capa de batismo, não é? Sabendo que a sepultura tem se aberto e que o pecado do velho homem tem se enterrado para muitos deles, não diz para todos, mas para muitos deles. Agora, isso é bom para evangelistas, para ministrantes, não é? Porque a água não lava pecado. Isso já está sendo bem treinado, bem explicado. Não é a água que lava pecado. Isso é para uma boa consciência. E ali tem um símbolo, quando o arrependido, a pessoa que creu e se arrependeu, é imergida e volta, então é um símbolo de uma ressurreição. Aí vem uma novidade de vida. Aí depois nós vimos aquilo que a mãe do irmão Branham disse. E ele, quando fazia referência de alguma coisa que alguém disse, é porque aquilo tem sentido. Aquilo tem validade, aquilo é mensagem. Até mesmo um sonho que ele colocou na mensagem, como o caso daquela mulher dos saltos altos. Então aquilo se torna uma realidade. Se torna uma mensagem. Então ele disse: minha mãe costumava me dizer, não adie para amanhã o que pode ser feito hoje. Isso mesmo, porque você não sabe o que o amanhã lhe reserva, mas nós sabemos quem reserva o amanhã. Esta é a parte principal. Nós sabemos quem reserva o amanhã. Então, irmãos, nós já observamos isso aqui, tem que dar só uma repassada, não é? Que é muito bom, que há coisas que seria melhor que você deixasse para amanhã, deixasse para o ano que vem. Às vezes eu já dei conselho para a pessoa: escuta, espera um ano, espera passar um ano, deixa para o ano que vem.
E se ela tivesse esperado, teria sido muito melhor. Mas você sabe o que não pode ser adiado. Ele está dizendo, não, nós estamos sempre adiando o Espírito Santo. Nós sabemos que temos de ter uma vida plena, reta, pura, limpa, uma vida saborosa, gostosa no Espírito, mas estamos sempre amargos, em amargura. Sempre a velha Noemi, parece que nunca voltou para o Moabe. Joabe. Sempre aquela velha pedra de água amargosa. Mas espera aí, quando a vara tocou nela, deixou de ser amarga. A vara de Moisés é o tipo de Cristo, não é? Acabou aquela amargura. Então por quê? Nós estamos sempre adiando, porque o Espírito Santo faria com que nós tivéssemos uma vida como aquela daquele poço artesiano, que ele faz menção dele, que ele chegava lá e conversava com ele, não via nenhuma lagartixa, nem um inseto, nem um girino por ali, mas ele tinha uma pressão terrível. E dia e noite, fluindo, e dando água. Esse tipo de vida nós estamos adiando. E adiamos até com uma certa base bíblica. O Abraão está se secando cada dia que passa. O Abraão é um poço e esse poço está se secando. A Sara é um poço e esse poço cada dia que passa seca mais. Estamos aguardando um grande batismo. O que seria isto? Que Deus tenha misericórdia de nós. Aí depois nós vimos aquela apresentação da criança, inclusive a filha de um diácono, não é? E essa parte do diácono nós vamos saltar, e vamos pensar aqui no parágrafo 18, quando ele disse, Pai Celestial, enquanto teu ancião e eu mantemos-nos unidos esta noite, em acordo e em harmonia no Evangelho. Aí inclui a harmonia doutrinária. Não poderia haver a harmonia no Evangelho com diferenças doutrinárias. A mesma fé, o mesmo Senhor, o mesmo batismo, não é? Em harmonia no Evangelho. Então esta mãe traz a ti esta pequena Rhonda Rini para a dedicação. Ainda a dedicação, veja. Tu a tens colocado nos braços dela para cuidar. Eu grifei aqui, eu vou ver o que é. E a primeira coisa que ela pode fazer é presenteá-la de volta a ti. Sim, muito bem. A primeira coisa que uma mãe pode fazer é presentear a ti, essa criança de volta a ti. Que coisa bonita, hein? Aí ele dá o exemplo de Jó. Ele diz aqui, olha, preste atenção. Assim como Jó antigamente disse, o Senhor dá estas coisas. E ele disse foi justamente resistindo ao diabo, né? O Senhor deu, o Senhor tomou. E aconteceu isso exatamente isso com o irmão Branham também. Foi a maneira que ele venceu o diabo quando a Sharon estava morrendo lá. E o diabo estava conseguindo já trabalhar a parte externa do irmão Branham, dizendo que Deus não gostava dele, não se importava com ele. Aí essa coisinha presenteou a Deus de volta. Disse, Satanás, Deus deu, Deus tomou. Vai, filhinha, vai. Pode ir, descansa. Ali está a mamãe já. Eu também vou te encontrar um dia. Vai me esperar lá. Foi isso aqui, ó. Vocês veem, isso aqui, não tem jeito de correr. Não tem jeito de correr, tem que ser devagar mesmo. Ela pôde presenteá-la de volta a ti, dedicando a criança. Eu vou saltar para outro grifo, já lá na frente, parágrafo
25. Vamos ver o que é. Vamos ver o que é. Aí você já pegou uma grande mensagem, 2 grandes mensagens, 3. Os ministrantes já pegaram mais instruções. Você já viu o que o egoísmo faz? Viver num mundo deste, usufruindo do progresso sem, né? Agora, dedicar uma criança de volta, Senhor. E ele citou Jó. Deus deu, Deus tomou. Vamos ver o que é isso aqui. 25. E o que realiza a parte principal são as visões. Já sei. A pregação não me faz mal. Que coisa, eu posso ficar aqui o dia todo e não me incomoda. Mas eu, simplesmente essas visões, e quando as pessoas estão nestas entrevistas, é isto que elas precisam ter. É que eu estava dizendo para um colega. Às vezes a gente tem que decidir coisas com pessoas cara a cara, lá no escritório, ou no plenário, com obreiros. Esta sim. Olha, gente, isso não é comparado, é claro, com aquilo que o irmão Brana tinha, mas tem sua relatividade. Cansa muito mais. Você encarar a pessoa frente a frente, e parece que você ouve aquela pessoa dizer depois, lá naquele dia, eu fui lá no escritório. Então aquilo pesa. É por isso que não pode ter pressa. É por isso que as pessoas têm que ter senso, têm que ter sabedoria, quando a coisa tem que ser tratada realmente de uma maneira séria. Não é aquilo, me desculpem, você já conhece o caso do menino. Papai, pode jogar o papelzinho fora? Não é aquilo ir no escritório para saber se pode jogar o papelzinho fora, o pauzinho do picolé fora. Não é isso não. É saber se pode varrer a casa, se pode tirar o lixo da casa. Isso aí Jesus disse, quando fizerdes tudo que já foi mandado, então, aí é hora de olhar um para o outro e dizer, somos negligentes, infiéis, porque até aqui nós só temos feito aquilo que Ele nos mandou. Não é isso, nós estamos pensando assim, porque aí onde vem o sacerdócio, que se pregar 1 hora de pregação equivale a 8 horas de serviço braçal, isso é comprovado. Você já pensou tratar de um assunto que determina o destino eterno de uma pessoa, particularmente, que precisa de sair dali aliviada, orientada, e saber, ter certeza absoluta, que aquilo ficou lá, ficou mais escondido do que quando estava só com ela. Você sabe disso? Que quando você participa a pessoa correta a quem você deve participar, aquilo fica mais escondido, ou melhor, desaparece, dissolve-se no sangue de Jesus Cristo, desaparece. Então aquilo não fica mais com você. É por isso que cansa a mente. É por isso que o pastor não pode estar ouvindo, às vezes, eu estou me referindo a um ministério que carrega uma certa classe de peso. Não pode estar ouvindo coisinha daqui, coisinha dali, e sonho, e dificuldadezinha, que se resolve aqui no altar, que se resolve lá na beira da sua cama, lá ao redor da sua mesa. Não é negando a audiência, preste bem atenção, não. Veja só, ele disse, olha, e nestas entrevistas, isto é o que mais cansa, isso é o que mais esgota, e graças a Deus, porque nós temos isto aqui. Eu tenho analisado, porque o advogado também, ele não, espera aí, acusador nós temos dia e noite, advogado nós não temos nenhum momento? Temos sim, nós temos dia e noite também um advogado, o paráclito divino.
não para acobertar o pecado em si, mas para não deixar que o diabo explore. Irmão, sabe por quê? Nós estamos rodeados de espíritos religiosos. Olha, tem espírito que veio do inferno, no entanto ele é o espírito da sinceridade. Tem outro que veio do inferno e no entanto ele é o espírito da honestidade. Aquela honestidade que chega até tirar a pessoa da ceia. Ela não luta a sinceridade. Ela não luta para passar por cima daquilo, pisar naquilo e não sair da comunhão. Ela não fica igual a Eliseu, ali agarrada com Elias. Espíritos com todas as boas qualidades, no entanto vieram do inferno. São todos espíritos ministradores de Satanás, mensageiros de Satanás. Porque você pensa, quando ele não te faz fumar, beber, prostituir, ele quer fazer você uma religiosa. Ele quer te dotar da sinceridade dele, porque ele também sabe ser sincero. Ele também sabe ser honesto. Mas Deus tem trazido a sua mensagem, o seu profeta, para nós termos consciência de que nós somos humanos, estamos numa dimensão humana e estamos supostos a práticas humanas. Não vem o diabo dizer para cá que você não peca, que você não pode pecar. Espíritos de sinceridade que dotam certas pessoas de fibra, de moral. O dia que ela precisar falar com elas no escritório, ela não vem mais na igreja. Elas não aceitam nunca ser chamadas a atenção, porque não aceitam errar. E isso não é certo, não. A essas alturas, então, é melhor aquele que cai 100 vezes e levanta 100 vezes, do que aquele que cai só uma vez, porque, então, aí depois não levanta mais, porque não pode cair. Esse é que é o certo, né? É como o caso do jatubá, um jatubazeiro frondoso, com a relvazinha. A relvazinha está lá. O vento vem de lá, qualquer vento, a relvazinha deitava. O jatubazeiro ria dela. Ei, mas você é fraca, hein? Qualquer ventinho você deita, bichinha. Você está lá embaixo. Olha eu aqui, ó. Essa ventania veio aí, ó. Eu fiz foi um som bonito na floresta. Eu fiz foi cantar enquanto você deita. Próximo. Tá bem. Vai assim. Passa tempo, vem vento. O jatubazeiro tirava risada, gargalhada. Mas um dia veio um furacão, uma ventania além do normal mesmo. E a relvinha, a primeira coisa que ela fez foi deitar. Deitou, ficou quietinha lá. Quietinha mesmo. A hora que a coisa passou, tudo passou, aquele clarão assim, você sabe quando derruba uma árvore assim, né? Fica aquele clarão destampado, fica uma sensação até diferente, de claridade. Eu vinha, botou a cabecinha de lá, o jatubazeirão estava deitado. Disse, como é que é, sou jatubazeiro? Vamos levantar, já passou o vento. Que jeito! Que jeito! Não tem jeito, não. Como que eu vou levantar? Nunca caiu. E não pode cair. Nunca, eu tenho encontrado, mesmo obreiros, pessoas que nunca vão ter a dimensão da graça. Outro dia mesmo eu disse para um, olha, você é uma pessoa muito bem sucedida, muito feliz, com família e tudo, e por isso você nunca vai ter a real e verdadeira noção da dimensão da graça, da largura, do comprimento, da profundidade, da altura disso. Você não precisa dela toda. Você tem, se ela tem 1.000 metros de comprimento, uma comparação, você só precisa de 1 metro dela. Para quê? Você não vai precisar dela toda nunca. Então o jatubazeirão está lá. Agora depois a motosserra vem lá e partindo ele, a relvinha leva todo ventinho, está certo.
Mas vamos voltar aqui. Se referindo às visões, ele disse aqui: é para isto que elas estão aqui. Estas visões é algo que não pode ser resolvido simplesmente por imposição de mãos. Agora, o profeta trabalhou, porque melhor do que ele, ninguém sabia disso, irmãos. Ninguém. De que o mal, ele tem que ser extraído pela raiz. Ninguém mesmo sabia disso. Por isso que opróbrios vão ficar, até que a pessoa, por força, por dor, ou por qualquer coisa, busca a coisa lá na raiz, lá de baixo. Tem que buscar, não é exigência de terceiros, não. Minha filha, olha, irmã, mocinha recém-casada, cuidado com companhias, cuidado com seus serviços, com seus enredos, porque é uma coisa que fica escondida, minha filha. Você tampa, tudo bem, nasce uma grama verde por cima, é um jardim, dá flores, dá rosas, mas a coisa está lá de baixo, hein? A coisa está lá de baixo. Não saiu, não. Para que você se comprometer? Por isso que é muito melhor carregar a borracha. Onde você for, você tem a borracha. Errou, apaga. Apaga é o sangue de Jesus Cristo, é a confissão a quem deve, essa é a borracha. Nada escondido, porque isso é uma raiz escondida. Não tem jeito. Aí que está a coisa. Salvação é simples. A salvação é simples. Quem vai para o céu é pecador. Quem é salvo é pecador. Mas, gente, quem que é salvo das águas? É quem está afogando. Que mentalidade é essa? Salvação é para pecador. Agora, espera aí. O pecador não tem nenhuma obrigação de ter pecado guardado, escondido dele. Ele não tem nenhum dever. Ele não tem porquê. Então essas visões vinham exatamente para isto, para ajudar as pessoas. Nós conhecemos demais o caso da professora de escola dominical, que estava enxergando as mãos com um lencinho ali, 15 anos de médico, para cima e para baixo. A raiz. Não adiantava impor mãos. Nós ainda estamos ainda com o costume: põe a mão na minha cabeça, irmão, põe a mão na minha cabeça, põe a mão na minha cabeça. Está certo, é bíblico. Mas a mensagem está trabalhando para uma coisa muito mais sublime. É a fé na palavra. Se a fé para o rapto está na palavra, está na mensagem, quanto mais a fé para uma cura. Agora, dizem assim que corpo estranho não fica no mar. Ele próprio expele todos os corpos estranhos dele, vem parar na praia. Corpo estranho não fica na vida do crente. Ou mais cedo ou mais tarde, aquilo tem que ser expelido. Então ele disse: é para isto que elas estão aqui, estas visões. É algo que não pode ser resolvido simplesmente por imposição de mãos. Tem de se conhecer a raiz, o começo dela, o que causa, o que a fez, e então o que fazer para sair disso. É para isso que elas estão aqui. Agora, eu digo para a irmã, aquele caso daquela mulher batista serve para o resto da igreja, enquanto houver igreja na terra. Então não precisa do profeta vir mais. O seu problema é esse, o seu problema é aquele. Isso aí, só aquele caso, sem citar outros. É por isso que a mensagem é uma Bíblia. Só aquele caso já é padrão para todos.
E assim, o anjo não vai aparecer para nenhum obreiro hoje, para nenhum irmão e dizer, olha, cuidado com fama, dinheiro e mulher. Não. Quando ele apareceu para o irmão Branham, ele já apareceu para cada um de nós. Esse aqui é o certo. Agora vai precisar de parecer um anjo. E aí nós vamos progredindo com isso e vamos chegando até os 7 selos, as 7 eras, os 7 selos, os trovões e tudo. E aquilo que nós aprendemos, que ele suou. Ele suou para receber estas coisas. E que nós não temos outra coisa senão tomar um banho, fazer uma barba, botar um palitozinho, uma gravata, o que nós nem não queremos. Queremos é de camisa desabotoada. Daqui uns dias nós queremos, para ficar à vontade, tem que ser até descalço e de short. É o que já está acontecendo com denominações. A única coisa que nós temos que fazer é isso. Que é isso? Parece que ficou fácil até demais. Mas tem de se conhecer a raiz. Dor de cabeça. Olha, mesmo que seja um tumor na cabeça, a dor é um efeito. A dor é um efeito. A causa é outra. A dor é um efeito. Não há efeito sem causa. E ali estava a raiz. Ele disse, tem de se conhecer a raiz, o começo dela, o que a causa, o que a fez, para então tirar aquele opróbrio. Para tirar aquilo. Olha, isso não é jogar a igreja no canto da parede, é? Não é. Não é jogar a igreja no canto da parede. É uma análise simples, viável, aceitável, praticável, que afinal de contas nós não estamos vivendo entre monstros. Você vê que hoje a coisa ajuda tanto os crentes, começando pela Constituição brasileira e mundial mesmo, a liberdade, os direitos humanos, não é? Universal, e mesmo aquele machismo que acabou, até passou para outro extremo, que os homens toleram, suportam confissões que não suportariam de forma alguma, há tempos atrás, enfrentar fatos e realidades. Até isso está ajudando. A própria era facilita, o próprio estado da era facilita o crente ter a vida correta. Agora, disse, não é tão difícil viver corretamente, pois essa é a era mais fácil que existe. Se tão somente nós pudéssemos ser senhor do lar. A família é de onde começa tudo. Se tão somente pudéssemos ser, cada um no seu posto de dever, pastor, pastor, no sentido da palavra, diácono, diácono, administrador, administrador, e assim sucessivamente. Se tão somente cada um pudesse ser o que realmente é. E você sabe, por exemplo, eu me lembro agora da partida do nosso irmão, saudoso irmão José Coqueiro. Gente, um homem que teve uma vida daquela tão simples, tão trabalhador, tão honesto. Não se sabe de uma complicação daquele homem durante toda a sua vida. Agora, antes de morrer, está lá, olha, coisa de 40 anos atrás, eu fiquei devendo 5 rapaduras para fulano de tal lá no Barreirão, entre Guapó e Trindade. Foram não sei quantos atis de milho para fulano. Não, ele não estava delirando, não. A coisa veio vindo tudo assim, automaticamente. Veio vindo tudo assim, de uma forma natural. Agora, o que tem a ver isso aqui com crente verdadeiro, crente manufaturado, crente, 3 classes de crentes? Olha, ele está ponderando aqui a verdadeira classe. Ele está dizendo aqui que essas visões, que aliás é o Espírito Santo na igreja,
que esta mensagem, ela prepara o verdadeiro crente. O crente verdadeiro não é aquele que não erra, não é aquele que não é sujeito às paixões. Não é esse o verdadeiro. Você já sabe qual que é o verdadeiro. O verdadeiro é aquele que, quando a coisa não está dando mais, ele diz: para onde iremos nós? Se tivesse um lugar, eu iria. Se tivesse para onde ir, eu iria. Mas eu não vejo outro lugar ou a quem eu possa ir. Isso é a visão da mensagem. Nós vamos saltar, porque senão a gente fica parado. Aí a coisa é gostosa, né? Essa questão da raiz aqui é o parágrafo 25. 25. Isso aí você pode estudar melhor em casa, e cada um tem o seu raio-x, não é? Agora, eu estava pensando aqui no parágrafo 35. Eu estava pensando, enquanto eu olhava para fora da janela há pouco, e olhava para o pôr do sol, e via como que toda a natureza tem uma lei. E quando o tempo do inverno vem, a lei automaticamente da natureza faz a seiva escorrer para dentro das raízes da árvore. Ela enterra, a seiva desce. Agora você sabe que isso é a natureza, e ele disse que isso é uma Bíblia. É uma Bíblia interpretada. É uma Bíblia interpretada, manifesta. E ele disse, assim como Jó disse: oxalá me escondesses na sepultura e me ocultasses até que a tua ira se fosse, até que o inverno passasse. Oxalá que eu fosse como a seiva da macieira, que descesse, que fosse sepultada, fosse para as raízes, enquanto tudo gela cá fora, tudo fica gelado, esfria, folhas caem, o vento sopra, e não há nenhum avivamento, porque na verdade não há nenhum avivamento. Os dons que nós temos visto na mensagem são dons reais, verdadeiros, não são latas vazias. Eles mesmos não sabem como ainda podem ser usados dessa forma. Todo pregador que tem o dom da palavra, ele fica impressionado, porque ele não faz tudo o que ele deveria fazer, ou a metade do que ele deveria fazer, para dar tão grandes e preciosas pepitas para o povo como tem dado. É outra coisa que dá vontade da gente parar, ficar. Veja só: oxalá me escondesses na sepultura e me ocultasses até que a tua ira se fosse, até que passasse esse tempo enganoso, esse tempo gélido, frio, esse inverno terrível, até que passasse tudo, eu pudesse ficar escondidinho, ninguém falar no meu nome, ninguém cobrar de mim considerações, testemunho, moral, o pão de cada dia, a roupa, o remédio. Oxalá que eu pudesse estar escondido nesta hora, quando tudo está se desabando. Mas não, meu filho, você não era para estar escondido agora. Você era para estar aqui, exatamente aqui nesse tempo. Oh, Jó, como você foi bem lembrado nesta hora.
E agora isso mesmo, se tu me escondesses, eu lembro que Davi, ele sentiu isso tão dentro dele, disse, ó, a quem me dera asas, asas de uma pomba para voar, para ir para bem longe, para o deserto, para me esconder, ou então nas matas, naquelas grandes matas, florestas, penetrar lá, e ficar somente lá, com a natureza, oxalá, e não ouvir ninguém falar o meu nome, não ouvir ninguém falar papai, mamãe, pastor, diácono, não ouvir nenhuma buzina tocando, nem um telefone chamando, assustando fora de hora. Nem uma cobrança chegando na porta, nem aquele olhar de cobrança da querida, né, do querido, ver os sapatos estragados dos filhos. Se tu me escondesses, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Veja, ele viu a natureza, ele viu a árvore, a vida descer para dentro das raízes, irmão Way, e ali ficar até que a ira passe, e então me chames e me estabeleças um prazo, até que essa lepra passe, até que esses amigos passem, até que esse julgamento passe. Mas eu quero ser um crente verdadeiro, eu quero estar certo de que sou dessa classe. A natureza tem uma lei, há uma lei da natureza, não há absolutamente maneira de esquivar-se dela, é uma lei da natureza, é uma Bíblia. Então há uma lei do Espírito, não há também maneira de esquivar-se disso. Se há uma lei da natureza, há também uma lei do Espírito, e não há maneira de esquivar-se disso. Não tem jeito de voltar disto. Você não foi formado só carne, osso e sangue, nervos. Você não é isso que se estuda. Cabeça, tronco e membro. Sistema cerebral, cardíaco, sanguíneo, nervoso e ósseo. Não. Você também é espírito. E isso é uma lei. E você não pode esquivar-se disto. Eu estava falando com um casal esta tarde sobre você não pode aniquilar nada totalmente. Ninguém aniquila nada totalmente. Se não pode aniquilar nada totalmente, quanto mais a mim, quanto mais a você. Os seres humanos não podem aniquilar. Eles podem destruir, mas não aniquilar. Não. O que pode aniquilar é somente o amor. O amor é que vai aniquilar o que é em parte. Né? Isso está certo. E alguém disse, bem, que me diz de tomar e queimar um pedaço de papel? Isso aniquila? Não, senhor. Apenas separa as substâncias químicas, o calor do fogo. Ele volta diretamente aos gases, o que era no princípio. Você não pode aniquilar. E se o mundo durasse tempo bastante, esses mesmos gases e as substâncias químicas que estavam nesse papel poderiam voltar a ser um pedaço de papel novamente. Você sabia disso? Isso é exato. Você não pode aniquilar. Ora, se um pedaço de papel volta a ser papel novamente,
E já pensou, aquele que foi criado à imagem e à semelhança de Deus, Deus então, se há uma ressurreição para tudo, de volta novamente, e nenhuma aniquilação, há uma ressurreição do justo, sim, e nós teremos de voltar aqui. Não há mais que isso, não há absolutamente maneira de fazê-lo. Portanto, não se acovarde, não seja manufaturado. Não importa se você for completamente queimado, se você for afogado, onde quer que ocorra, eles não podem aniquilar. Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão do pecado, da morte, o pecado, esse foi quebrado. Ele me chamará e eu lhe responderei. Apenas lembre que cada parte de você está aqui. Quando Deus falou que o mundo viesse à existência, eu quero repetir para consertar. Apenas lembre que cada parte de você estava aqui. Quando Deus falou que o mundo viesse à existência, Ele colocou o seu corpo bem aqui então. E não há nada que possa tirá-lo, exceto Deus. Está tudo de volta em suas mãos novamente. Vê? E Ele é aquele, o Criador, foi aquele que fez a promessa. Assim nós estamos seguros de que a vida, do verbo haver, a vida eternal. Quer dizer, existe, H-A, do verbo haver, existe a vida eternal. E nós temos a segurança em nossos corações agora, de que agora nós temos vida perpétua. Há uma sepultura ali, uma tumba perpétua. Ela não é perpétua. Ela é perpétua relativamente falando, até que a terra seja purificada, queimada, não haverá nenhuma sepultura perpétua. A vida perpétua, vida eterna, que não pode morrer em nós, agora, meu filho, é agora, minha filha, bem aí, dentro desse peito tão fraco, onde está palpitando este coraçãozinho, que às vezes sofre dores, pesos, paixões, desconsolos. É aí que está esta vida eterna, é aí que está este valor eterno. Aquele homem deu tudo para comprar esta vinha, para comprar este campo, porque ele viu essa pedra preciosa nele. É você, Jesus, deu tudo e comprou com seu sangue. E por isso você bebe dele, você come de sua carne, você bebe de seu sangue. Vamos ficar de pé. Nós temos tempo para irmos comendo esta mensagem devagar, não é? Senhor Deus, Pai amado, te damos graças porque pudemos ver estas coisas à luz da palavra. Quem fala precisa mais, quem ouve precisa também, de forma que nós todos aqui somos ouvintes. Quem fala aqui realmente é o Senhor, é a tua palavra, é o teu Espírito, e nós nos sentimos agora como que aqueles cidadãos
cidadãos que erram. Nós não somos dos que não erram. Mas uma coisa é certa: nós estávamos aqui desde antes da fundação do mundo. Nós não temos para onde ir, a não ser para ti, para a mensagem, para a palavra. Amar este profeta, amar uns aos outros, amar os irmãos que nós achamos que são fracos, darmos mais honra àqueles que têm menos honra, como fazemos com o nosso corpo. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, derrama da tua bênção mais ainda, porque a bênção já veio pela tua palavra. Agora, Senhor, cura aquele irmão, Senhor, visita-o na sua cirurgia, na sua operação, repreende aquele tumor, repreende aquele mal, repreende aquela enfermidade, repreende essa dor de cabeça, essa causa, elimina essa raiz, ó Pai. Tira, ó Deus, tudo que rouba a saúde, que rouba o gozo espiritual, a tranquilidade, a fé, a confiança, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal.